Pela primeira vez desde o início da invasão russa em grande escala contra a Ucrânia, um avião de reconhecimento tripulado dos Estados Unidos sobrevoou o Mar Negro para coletar informações sobre a Crimeia, território ocupado pela Rússia. Esse evento marca uma mudança significativa na postura militar americana e levanta uma série de questões sobre o que pode estar por trás dessa decisão. Durante anos, a presença militar dos Estados Unidos no Mar Negro foi mantida sob controle. Antes da guerra, aeronaves de reconhecimento como o RC-135 Rivet Joint realizavam missões regulares na região, coletando dados sobre movimentações militares russas. No entanto, após o início do conflito, esses voos tripulados foram substituídos por drones para evitar incidentes diretos entre militares americanos e forças russas. Agora, essa estratégia parece estar mudando. O avião RC-135V Rivet Joint, operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, sobrevoou o Mar Negro e permaneceu na região por cerca de 2 horas. Esse modelo de aeronave é um dos mais avançados sistemas de inteligência dos Estados Unidos, capaz de captar sinais de comunicação, analisar atividades militares em tempo real e fornecer dados estratégicos para as forças aliadas. A grande questão é: por que agora? O que motivou os Estados Unidos a voltarem a utilizar aeronaves tripuladas na Crimeia depois de quase 3 anos? Teria o Pentágono recebido novas ordens da administração Trump para intensificar as operações de inteligência na região? O Kremlin, por sua vez, já demonstrou seu descontentamento com essa movimentação. Especialistas acreditam que esse sobrevoo pode ser um sinal de que os Estados Unidos estão se preparando para um possível agravamento do conflito ou para apoiar futuras operações militares da Ucrânia. Mas quais seriam as consequências desse movimento para a guerra? A presença de um avião espião tripulado dos Estados Unidos sobre o Mar Negro não passou despercebida pelo Kremlin. Para Moscou, essa movimentação representa uma ameaça direta e um novo desafio para sua capacidade de controle sobre a Crimeia. Ao longo dos últimos anos, a Rússia tem tratado o Mar Negro como uma de suas áreas de influência mais estratégicas. Desde a anexação da Crimeia em 2014, Moscou militarizou a região, instalando bases aéreas, sistemas avançados de defesa antiaérea e uma frota naval altamente equipada. Com a guerra na Ucrânia, essa posição se tornou ainda mais vital, já que a Crimeia serve como um ponto crucial para os ataques russos contra alvos ucranianos. Por isso, a decisão dos Estados Unidos de enviar uma aeronave tripulada para a região não é apenas um movimento simbólico. Especialistas acreditam que esse passo pode estar relacionado ao levantamento das restrições ocidentais sobre ataques ucranianos dentro do território russo. Ou seja, Washington pode estar testando os limites da resposta russa e coletando informações para fortalecer futuras operações militares de Kiev. Outro fator que preocupa Moscou é o histórico de incidentes no Mar Negro. Em 2023, um drone americano MQ-9 Reaper foi interceptado por caças russos que colidiram com um veículo aéreo não tripulado e forçaram sua queda. Esse evento elevou as tensões entre as duas potências e fez com que os Estados Unidos evitassem missões tripuladas na região. Agora, com o retorno do RC-135V Rivet Joint, a possibilidade de novos confrontos volta a assombrar o Kremlin. O analista militar Blake Allen destacou que essa movimentação pode indicar uma nova postura estratégica dos Estados Unidos sob a administração Trump. Se antes Washington evitava se envolver diretamente, agora a presença de uma aeronave tripulada pode ser interpretada como um recado claro. Os Estados Unidos não têm mais receio de desafiar a Rússia diretamente no Mar Negro. A grande questão é: como Moscou responderá a essa provocação? O Kremlin aceitará essa nova realidade ou poderá agir para impedir futuras operações americanas na região? Enquanto os Estados Unidos intensificam sua presença no Mar Negro, Moscou enfrenta outro grande revés: a falha dos mísseis balísticos hipersônicos russos Orsnik. O Orsnik, classificado como um míssil de alcance intermediário e capaz de atingir velocidades superiores a Mach 10, foi apresentado pelo Kremlin como uma das armas mais avançadas do arsenal russo. Putin usou o míssil como um trunfo propagandístico, alegando que ele seria impossível de interceptar e capaz de atingir alvos
pontos estratégicos com precisão devastadora, mas na prática a realidade tem sido bem diferente. Durante uma recente tentativa de ataque contra Kiev, um dos mísseis simplesmente falhou em pleno voo e explodiu sobre o território russo. Fontes ucranianas indicam que esse não foi um incidente isolado e que a confiabilidade do Orsnik está longe do que Moscou havia prometido. A falha não apenas expôs as deficiências tecnológicas do armamento russo, mas também enfraqueceu a ameaça que Putin tenta impor ao Ocidente. Se o Orsnik realmente fosse uma arma de impacto, ele teria sido usado de forma decisiva para alterar o curso da guerra. Em vez disso, o próprio Kremlin parece estar lidando com um equipamento pouco confiável, caro e, na prática, ineficiente para causar o efeito psicológico e militar desejado. O episódio se torna ainda mais embaraçoso diante do histórico de falhas da família de mísseis RS-26, da qual o Orsnik é derivado. O primeiro teste desse sistema, em 2011, terminou em um desastre semelhante, com o projétil se autodestruindo logo após o lançamento. Agora, mais de uma década depois, as promessas de Moscou continuam longe de se concretizar. Para Putin, essa falha não poderia ter vindo em pior hora. Com a pressão internacional aumentando e o avanço das forças ucranianas em território russo, o Kremlin precisava demonstrar força e capacidade militar. Em vez disso, o fiasco do Orsnik enfraquece sua posição nas negociações e expõe as limitações da indústria militar russa, que já sofre com sanções ocidentais e problemas logísticos. A questão agora é: quantas dessas armas Moscou realmente pode confiar para uma guerra prolongada? E até que ponto o Kremlin conseguirá sustentar a narrativa de que seu arsenal é invencível? A falha do míssil Orsnik não é apenas um problema militar para Moscou, mas também um golpe devastador para a estratégia de intimidação do Kremlin. Desde o início da guerra, Putin tem usado ameaças nucleares e demonstrações de força militar para tentar dissuadir o Ocidente de apoiar a Ucrânia. No entanto, cada nova falha da Rússia no campo de batalha, seja com seus blindados superados pela tecnologia ocidental, seja com sua força aérea incapaz de estabelecer domínio sobre os céus ucranianos, mina ainda mais a credibilidade dessas ameaças. O fracasso do Orsnik ocorre em um momento crítico, pois Putin havia prometido retaliar com força qualquer ataque ucraniano contra territórios russos. O próprio Kremlin vinha utilizando essa arma para reforçar sua retórica agressiva, ameaçando ataques diretos contra centros de decisão em Kiev e até insinuando que poderia escalar o conflito para um nível sem precedentes. Contudo, a explosão prematura do míssil sobre solo russo e a incapacidade de Moscou de demonstrar uma resposta confiável apenas reforçam a percepção de que a Rússia pode não ter os meios para sustentar uma guerra prolongada. Enquanto isso, os Estados Unidos e seus aliados não estão recuando. O envio de um avião de reconhecimento tripulado para monitorar a Crimeia indica que Washington não apenas continua fornecendo inteligência para a Ucrânia, mas também que está disposto a se aproximar cada vez mais da linha vermelha de Moscou. Com isso, Putin enfrenta um dilema grave: como manter sua imagem de líder forte sem correr o risco de expor ainda mais suas fraquezas militares? Por um lado, recuar ou minimizar a falha do Orsnik pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, algo que poderia desencadear dúvidas dentro da própria elite do Kremlin. Por outro, dobrar a aposta e continuar promovendo testes e ataques com esse míssil pode resultar em novas falhas e ainda mais constrangimento para a Rússia. O cenário agora se tornou um jogo de nervos entre Moscou e o Ocidente. Se a estratégia de intimidação russa continuar desmoronando, o que virá a seguir? O Kremlin aceitará um recuo forçado ou tentará compensar esse fracasso com uma escalada ainda mais arriscada? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.